Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar sobre a cartografia. Esta é uma aula para a semana 6 do PET 3. Preste bastante atenção, nós vamos dar algumas dicas importantes para que você realize bem as atividades dessa semana. Okay? A cartografia, ela trata aí principalmente dos mapas, da representação aí, do espaço geográfico a partir de mapas. E o mapa, aí, segundo o IBGE, é uma representação no plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais, artificiais de toda a superfície da Terra, planisfério ou mapa mundi, de uma parte, mapas dos continentes, ou de uma superfície definida por uma dada divisão político-administrativa, mapa do Brasil, dos estados, dos municípios, ou por uma dada divisão operacional ou setorial, bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental, setores censitários. E aí, o que nós temos? Nós temos aquele mapa tradicional que nós conhecemos, nós vemos aí de forma aí mais comum. Esse mapa tradicional é a representação da Terra, continentes, países, estados, municípios, etc., realizado levando-se em consideração a área territorial de cada país, normalmente medida em quilômetros quadrados. Só os bonitões da América do Norte, os bonitões dos Estados Unidos aí que usam outra forma de medida aí, né? E pessoas semelhantes a ele. No caso de mapas temáticos, uma cor ou um símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representando a população, produto interno bruto ou outro tema qualquer. Okay? Então, é basicamente o que a gente vê nos livros de geografia, que você viu em toda a sua vida escolar toda, é o que está sendo descrito aqui enquanto mapa. Okay? Então, esse é o mapa tradicional. Nós vamos trazer aqui um exemplo. Esse é um mapa aí, os países coloridos com as classes de população para cada país. Então, nós temos aí a representação da população total em 2017, em milhares de habitantes. Então, vocês observam o mapa e conseguem compreender aqueles países que são mais populosos, aqueles que são menos populosos. E vemos aí gradativamente pela intensidade da cor e pela identificação aí na legenda da questão da coloração. Okay? É importante nós observarmos esse mapa dessa forma, porque ele nos dá várias informações. O mapa ele não é só para ser visto, ele é para ser interpretado. Então, aqui é muito importante a sua capacidade de interpretação. Então, o mapa, ele faz como se fosse um texto. Né? Você tem um texto descritivo, você olha para um mapa e ele vai te descrever quais são os dados. Você vai conseguir descrever quais são os dados que aquele mapa está te apresentando. Okay? Então, existem vários elementos que vão te ajudar a descrever. Ok? Passando para frente, nós vamos ter um mapa de uma forma diferente, um pouco diferenciada aí, que é a anamorfose. O que é isso? A anamorfose geográfica, nesse tipo de mapa, cada país é desenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional
a um tema de interesse, população, PIB, ou outra variável de interesse. Nós vamos ter aqui uma anamorfose justamente com os mesmos dados do mapa tradicional anterior. Então, vocês podem observar que aquela proporcionalidade que tinha em relação a territórios, as escalas, ocorre de forma diferente aqui na anamorfose. Por quê? Porque você tem que o dado vai dar ele vai trazer aí uma diferenciação, ele vai deformar. Então, por exemplo, países que muito provavelmente você não conseguiria nem ver se você observar essas ilhas aí, esses países no Sudeste Asiático aí, países que eram praticamente invisíveis, eles são possíveis de ser vistos dentro aí desse mapa. Por quê? Por causa de uma grande população nesse país. Enquanto que, por exemplo, você tinha a Rússia, que era um dos maiores países, que é o maior território do mundo, você tem que ela está aí, se nós podemos usar esse termo, praticamente raquítica, né? Então, ela está aí bem fina. China e Índia, os dois países mais populosos do mundo, estão aí na casa de bilhão, né? Esses dois países aí reúnem aí, 2 bilhões, cerca aí de 2,7 bilhões de habitantes, ou seja, boa parte da população mundial, quase que 30, quase mais que 30% da população mundial. Então, nós chegamos aí a um valor altíssimo. Você vê aí os países como o México, está aí quase do tamanho do Brasil, e nós vemos aí que o Canadá, que é o segundo maior território, porém é um território bastante, em questão de população, há um número muito pequeno de população. É interessante que o Canadá, ele é um dos únicos países desenvolvidos dos poucos países que estão abertos aí à imigração. Inclusive, existem programas para imigrantes em que o próprio Canadá oferece uma quantia em dólares para que a pessoa migre e desenvolva alguma atividade de trabalho no Canadá, né, em algumas regiões do Canadá. Bastante importante saber disso, né? Então, a anamorfose, vocês perceberam que fica um mapa completamente deformado. Aqui está o dado da população, mas poderia ser o PIB, poderia ser qualquer outro dado de qualquer interesse aí. Por exemplo, vamos colocar a densidade demográfica, né? Fala de população, mas tratando-se de densidade demográfica, nós temos aí algumas diferenças importantes. Então, seria de grande valia nós observarmos essa anamorfose, né, dessa forma. Ela dá uma ideia maior de proporcionalidade, né, da proporção que nós temos a respeito de alguns dados. É interessante esse tipo de mapa. Por fim, nós temos aí o mapa temático, né, a cartografia temática, como base da técnica para representar informações diversas de qualquer natureza, como fenômenos culturais humanos, por exemplo, perfil de uma população segundo variáveis como sexo, idade, econômicos, tal como a taxa de desenvolvimento, também
pode contemplar aí aspectos físicos, como a média anual de temperatura ou de precipitação, sobre uma área e seu tipo de solo. Para interpretar os mapas temáticos é preciso conhecer a simbologia deles. Alguns desses símbolos são convenções adotadas internacionalmente, variações visuais, forma, cor, tamanho, orientação, por exemplo. São exemplos disso. É o caso das imagens pictóricas, o desenho de uma casa com uma cruz no topo para designar uma igreja. Então, existem pictogramas aí que trazem essa ideia. É um exemplo da variação visual da forma. Então, trazendo aí alguns mapas temáticos. Por exemplo, o mapa aí do Índice de Desenvolvimento Humano Mundial em 2019. Observem aí esses dois mapas. O outro aí, trazendo aí a média de temperaturas do mês de setembro aí mundialmente. Ok? Vamos para as atividades. Na número 1, você pode observar aí, é uma questão de múltipla escolha. Vocês vão colocar aí corretamente o que corresponde a esse mapa. O que é esse mapa? Ok? Na número 2, vocês vão colocar aí qual tema é retratado no mapa, vocês vão observar, e de acordo com o mapa, qual é a região que mais produz petróleo. Vocês vão observar aí dentro deste contexto. Ok? Bons estudos, Deus abençoe você. Até a próxima semana e qualquer coisa eu estou à disposição.